Ô, Tati, qual é a cidade que você está no atual momento? É Bahia, mas a Tati, ela está, às vezes está num lugar, está no outro. Você está em que cidade hoje? Oi, gente, boa noite. Todo mundo que está aqui, todo mundo que vai assistir. Eu estou nesse momento em Tapetinga, Bahia, sudoeste da Bahia. É uma cidade do interior da Bahia. Beleza. Itapetinga, muito bem. Então, pessoal, para ficar gravado, conheço Tatiane já há um bom tempo. A nossa conexão é mais uma conexão através dos óleos essenciais, através da aromaterapia. Talvez você até já conheça a Tatiane através do meu canal, porque já tem conteúdo com ela. Mas durante esses últimos dias a gente andou conversando e a Tatiane está no término do seu doutorado. Então temos aqui mais uma pesquisadora e uma das coisas, além dos óleos essenciais que nos aproximou, foi o assunto longevidade saudável, o envelhecimento saudável, né? Oi, Sandro, o que que é, meu amor? Avisa a Tati que já está no YouTube. A Thalia já te mandou o link aí, quem quiser compartilhar o nosso ao vivo aqui no YouTube, tá? Então, como eu estava falando, esse assunto, longevidade saudável, me interessa até por eu estar dentro de um ciclo de vida considerado hoje uma faixa etária de idoso, né? E eu vejo já desde muito tempo a necessidade das pessoas se preocuparem precocemente, né, com a saúde, com o estilo de vida, porque isso hoje, dentro das pesquisas, fica muito claro, o estilo de vida que a pessoa escolhe para si, ele influencia diretamente no processo de saúde e doença. Então, Tatiane é essa mulher linda, pesquisadora, intensa, leonina como eu, né, Tati? Temos a coincidência de ter nascido no mesmo dia, né? Exatamente. Olha só que bacana. Então, Tati, o que que tu pode colaborar aqui? Oi, pessoal, pessoal que já está entrando aí no YouTube também, sejam todos bem-vindos. Se quiserem colocar algum questionamento, depois a gente vai respondendo na medida do possível. Quando a gente escolheu esse tema, processo inflamatório, obesidade abdominal, né, os óleos essenciais, eles podem ajudar nesse processo? Quanto antes você usar óleos essenciais, mais apoio você vai ter nesse sentido. Tá? Principalmente porque as pessoas não imaginam, nem eu tinha esse conhecimento antes, que dentro do processo inflamatório, dor e inflamação, e aparelho muscular, né? O sistema muscular que nos sustenta junto com a parte óssea, os óleos essenciais, ele tem um papel fundamental na reconstituição de tecidos. Por quê? O que que o óleo essencial faz, gente? O óleo essencial, ele ultrapassa a membrana plasmática de uma célula e ele consegue revigorar, regenerar, ele consegue fazer com que essa célula fique o mais limpa possível para absorver nutrientes, aminoácidos, etc. É onde entra a parte da Tati, que é a nutrição, né? E quando a gente queima esse processo, a gente gera dores e processos inflamatórios, muitos causados por uma alimentação errada, por falta de exercício físico, né, Tati? Por falta de consumo de água, e aí também tem outra questão, água de boa qualidade, né? Então, os óleos essenciais, eles fazem o que eles fazem com as plantas, gente. Eles limpam, eles deixam a tua célula viva para realmente nutrir o teu corpo. E aí nós temos um óleo essencial que eu sou apaixonada pelo trabalho que ele faz no tecido conjuntivo, Tati, que é o Hum, capim-limão, o lemongrass. Um óleo essencial, gente, que tem um valor imensurável e ele é de um custo baixo. Ele tem um preço mais acessível. E ele trabalha muito dores musculares, ele suporta o tecido conjuntivo. E a gente sabe que o tecido conjuntivo
é uma série de tecidos, vamos falar assim, de uma forma mais simples, né? Nós temos, dependendo do órgão, nós temos tecido conjuntivo ali fazendo o seu papel na parte óssea, numa parte muscular, numa parte de cartilagem. Então, no que eu tenho acompanhado de resultado, Tati, esse é um óleo capim-limão de grande resolutividade no processo de dor e inflamação, e aí de suporte muscular. E outro que fisiologistas já pesquisaram e tem até já resultados interessantes é o nosso popular hortelã-pimenta, que é o peppermint. O peppermint, ele é um óleo essencial que dá força e dá potência muscular. Então, ele tem uma atuação muito direta quando a gente precisa de um suporte maior nesse sentido, né? Mas eu vou deixar você iniciar, Tati, com a tua contribuição e, na medida do possível, eu vou lembrando mais alguns óleos essenciais, tá certo? Tá certo, minha princesa, maga linda dos óleos essenciais. Bom, gente, Marcinha contou aí um pouquinho, né? A gente se conectou pelos óleos essenciais, o que atraiu os olhares dela para mim foi a questão do estudo da longevidade, e eu também pude, né, me encantei com os óleos essenciais, porque eu também sou uma pessoa que utilizo, né, pessoalmente já na minha rotina, já faz aí uns 3 anos, e só tenho colhido benefícios. Márcia trouxe aí umas questões, eu anotei aqui, porque tem muita relação com o que eu vou falar aqui sobre o que a gente trouxe aqui, o tema da live, né? Que é obesidade abdominal, mais perda de força muscular. E eu achei engraçado que quando eu disse para a Márcia, assim, que ela perguntou, o que você está estudando? Aí eu falei isso. Aí e o tema da live, ela vai ser esse. Eu achei engraçado. Então, é um tema que eu tenho estudado, e eu estou tendo a oportunidade de estudar esse tema e aplicar num banco de dados que a gente chama na pesquisa, que são dados de domínio público, que são pesquisas grandes que são realizadas, né, por várias organizações ao mesmo tempo e que traz benefício para a ciência. Bom, então eu estou analisando esse banco, identificando esse problema, que é o quê? A obesidade, interessante, Márcia, que ontem eu acompanhei que saiu no noticiário, uma nova projeção em relação ao diagnóstico de obesidade no Brasil, né, e trouxe um dado de que atualmente já se tem 41% da população do Brasil de pessoas com obesidade. Bom, existem várias formas da gente diagnosticar a obesidade. Então, a que todo mundo conhece mais facilmente é o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que avalia a quantidade de gordura do corpo de uma maneira geral. No entanto, o IMC, ele avalia o peso apenas, e o peso a gente tem músculo, mas tem gordura, tem ossos, tem água, tem tudo ali dentro. Então, quando a gente vai fazer avaliação de obesidade utilizando esse critério do IMC, a gente, na ciência, diz que fica pobre o diagnóstico, porque ele, na verdade, muitas vezes, um atleta, vou dar um exemplo, um atleta fisiculturista, cheio de músculos, se for fazer a avaliação dele pelo MC, ele vai ter um MC provavelmente de obesidade, porque o peso dele é muito alto, porque músculo pesa mais que gordura. Isso aqui só para fazer uma ilustração. E eu estou estudando obesidade abdominal, que é um tipo de obesidade que a Organização Mundial de Saúde já reconhece como um critério também de diagnóstico de obesidade, que é a concentração da gordura na região abdominal, que a gente chama que é a região central. E o pior local para que haja essa concentração de gordura, especialmente aquela gordura que ela é mais rígida, que geralmente a pessoa, quando ela deita, por exemplo, se a pessoa tem uma barriguinha, né? Se ela fica na posição horizontal, se ela deita,
e essa barriga, ela tende a sumir, né? Desfaz quando a pessoa deita. Na ciência, do ponto de vista de avaliação nutricional, a gente entende que aquela pessoa ela tem gordura subcutânea, porque é uma gordura que espalha. A gordura visceral, ela é aquela Eu já gordura estou que... imaginando, Tati, as pessoas fazendo o teste. Eu já estou imaginando. Se fizerem o teste, vai ser ótimo. Por favor, contem, venham aqui contar aqui no chat, que eu vou vir olhar aqui depois. Isso. E aí, a gordura visceral, gente, ela é uma gordura que ela é rígida e ela tende a crescer para frente. Então, a pessoa que ela tem a barriga, que geralmente é por gordura visceral, quando ela se deita, a barriga dela não se desmancha totalmente. Você vê que ainda fica aquele volume ainda, né? Que a gente chama de abdômen globoso. Então, essa gordura que fica concentrada nessa região aí é uma gordura perigosíssima. Por quê? A ciência já entendeu, com a evolução, que antes o tecido adiposo, que era só tecido adiposo, a gente só conhecia um tipo de tecido adiposo, que hoje a gente sabe que existe tecido adiposo branco, marrom, rosa, e cada um deles desempenha uma série de funções. Então, o tecido adiposo ele não é apenas um local onde se armazena a gordura. A ciência já descobriu que ali se produz muitas coisas. E ali, por exemplo, essa gordura abdominal, ela é muito maléfica para o corpo, porque produz substâncias que inflamam o corpo. E aí que entra na questão que você trouxe, essa questão da inflamação. Bom, e qual é a relação? Aí é a gordura que mais os profissionais de saúde temem. Por quê? Porque essa gordura que é altamente inflamatória, ela produz uma série de substâncias que prejudica a circulação dos vasos sanguíneos, e isso predispõe a pessoa a ter problemas de coração e problemas circulatórios. Então, assim, é uma... E aí, ó, capim-limão, quando você trouxe essa questão, né, do processo, e ele trabalha muito essa questão da linfa, né, então ajuda a esse processo. É bem interessante o capim-limão nesses processos. E, além dessa questão inflamação, né, aí tem a questão, a perda de massa muscular, mas não só a perda de massa muscular, que a gente sabe que acontece com o processo de envelhecimento humano, detalhe extremamente importante, se a pessoa envelhece ativa, ela vai ter um sistema muscular. Se ela envelhece sedentária, ela vai ter outro sistema muscular, provavelmente com deficiências graves, né? E aí entra a perda de força. Perda de força, por quê? A ciência percebe que muitas vezes a pessoa ela tem um volume de massa muscular, que pode até ser grande, mas quando você vai testar a função daquela massa muscular, não é boa, ou seja, ela não tem uma força, ela não tem potência. E por que é importante a força muscular? Hoje em dia, para a gente fazer várias atividades, como a que você acabou de fazer agora, que é tomar um golinho, você pegou a caneca, tomou um golinho. Aí, nesse movimento simples, a gente utiliza vários músculos da mão, do braço, entre os dedos, que são importantes para esse processo e que no envelhecimento é ainda mais valioso para o idoso chegar com 90, 80, 90 anos se alimentando sozinho, fazendo o seu autocuidado, né? Com um grau de independência que dê uma qualidade de vida boa para ele, né? Aí eu estou entendendo que esse processo de obesidade abdominal, ele também pode estar associado com perda de força e vice-versa, essa associação. E uma coisa que é extremamente interessante é que a via inflamação, ela está presente em todas essas condições. Então, por exemplo, na obesidade abdominal,
a gente tem produção de várias substâncias que são inflamatórias para o corpo, substâncias que produzem radicais livres, e aí a gente tem, né, morte de células, alterações de células que podem acontecer em decorrência dessas substâncias que são produzidas pelo corpo. A perda de força muscular, ela também é uma condição que a inflamação, Márcia, ela piora a perda de massa muscular. A inflamação acelera a perda de massa muscular no idoso e ainda impede, prejudica a formação de novas células musculares, porque antigamente acreditava-se que a partir de uma certa idade a pessoa não produzia mais massa muscular, e hoje isso caiu por terra, né? Hoje, com o estímulo muscular adequado, a pessoa em qualquer idade ela consegue produzir massa muscular, ela consegue melhorar a qualidade de vida, e eu vejo isso com os meus pacientes que eu acompanho. Então, pacientes com mais de 90 anos ganhando força, aumentando força, melhorando velocidade, melhorando equilíbrio, quando você faz as correções alimentares e que você insere uma alimentação que é rica em componentes anti-inflamatórios. Que isso é extremamente importante. Muito. Olha, se eu estivesse aqui, acho que fazendo um eletrocardiograma nesse momento, ia estar assim, saltitando, que eu estou adorando essa colocação. Meu Deus, eu tô, meu peito está vibrando. Por quê? A aromaterapia, gente, ela trabalha intensamente com processos anti-inflamatórios. Qualquer óleo essencial, se você for inalar, usar no difusor, ingerir na sua aguinha, colocar nos alimentos, fazer, utilizar ele de várias formas, nos cremes, para a gente substituir, não deixar nossa pele absorver tantos produtos derivados de petróleo, tudo isso, o óleo essencial tem um papel fundamental. E uma coisa que a Tati falou, dos tipos de gordura, nos ciclos femininos, quando a mulher começa a baixar a produção de estrógeno, ou seja, ela começa a ter a fadiga crônica, que agora o climatério está muito precoce na mulherada, né? As estatísticas nos mostram, e a partir dos 35 anos de idade, a mulher ainda está no ciclo menstrual, mas ela está num cansaço, numa fadiga, e não se consegue fechar um diagnóstico de climatério ainda. E o que acontece? O organismo, ele vai perdendo, pelos processos inflamatórios, ele perde a capacidade de produzir o estrógeno e a progesterona, e ele vai produzir o quê? Gordura. O cérebro entende que ele tem que continuar fazendo aquele processo, só que ele transforma em gordura e gordura abdominal. Então, veja como é importante a gente ter um produto natural, e quando eu falo um produto natural, gente, não sou aqui radical de que só o óleo essencial funciona ou resolve tudo. Não, ele é um aliado fortíssimo na substituição de dores físicas, dores emocionais, ele tem uma alta frequência vibracional. Então, não é tudo que a gente vai resolver com óleo essencial. A gente vai precisar de uma alimentação adequada, do exercício físico. E isso, né, Tati, exercício é como escovar os dentes, como tomar banho, não dá para deixar. Não, assim, meu amor, não gosta, não fala que não gosta, vai e faz. Não tem solução. Eu não sou uma amante extrema de academia, de coisa, mas eu me condiciono à necessidade de sobrevivência. Eu sei que isso é uma parte fundamental para que o meu corpo consiga se manter. Como às vezes você faz os seus posts, né? Pessoas bem idosas, 90 e poucos anos, dançando, ativas, com raciocínio cognitivo que a gente percebe, a motricidade, habilidades finas, que a gente vai perdendo com a idade, né? Então, fenomenal essas colocações assim, maravilhosas. O pessoal no YouTube está gostando bastante. Que bom, que bom. Porque, assim, está tudo conectado, e quanto mais eu vou estudando esse tema, mais eu fico encantada, né, primeiro com
muitas coisas têm a via inflamatória em comum, né? Hoje em dia a ciência fala muito que as doenças crônicas, a obesidade é uma doença crônica. Toda doença crônica, ela é inflamatória. Além disso, o próprio processo de envelhecimento humano, ele agrega o que a ciência chama de inflamação sistêmica de baixo grau e crônica. De uma forma, falando uma linguagem popular, a pessoa, quando ela envelhece de forma sedentária, com doenças que não estão controladas, ela leva o corpo a estresse, ela deixa o corpo ainda mais inflamado. E como a gente tem visto estudando essa questão da questão muscular, da formação do músculo, das vias que estão associadas a isso, e como a inflamação ela impede que isso aconteça, né? E dificulta. E no processo de envelhecimento, a gente já tem uma resposta que é mais lenta ao processo. Então, assim, o idoso, ele consegue ganhar massa muscular com estímulo correto e adequado. Ele consegue melhorar tudo, mas a gente sabe que cada pessoa, ela tem o seu metabolismo próprio, né? A individualidade biológica que a gente chama. Cada um evolui de uma forma. E com certeza a evolução de uma pessoa madura, ela não é na mesma velocidade de uma pessoa que está no início, né, de maturação, como um adulto jovem, por exemplo. Então, a gente não pode fazer esse tipo de comparação. Mas o que a gente percebe na prática é que o corpo da gente ele é uma máquina tão perfeita, incrível, e ele tem uma capacidade de se restaurar quando a gente fornece para ele o ambiente e as condições adequadas para isso, né? Ele consegue se restabelecer. Então, eu vejo os pacientes recuperando força, recuperando a massa muscular, reduzindo gordura sem perder peso, sem perder músculo. E, claro, isso é fruto a gente ter um acompanhamento nutricional adequado, né, equilibrado. É fruto também do paciente que ele se compromete com o tratamento e ele consegue cumprir, né, que isso é extremamente importante, até em relação aos óleos essenciais, que eu acho que, inclusive, é uma coisa que eu já até compartilhei com Márcia sobre isso, que os óleos essenciais, eles trouxeram de volta para mim uma rotina de cuidados pessoais que eu tinha perdido, né? Então, à medida que eu passei a colocar em cremes, em coisas para facilitar o meu uso diário, e aí eu comecei a perceber como esse resgate, né? É interessante quando a gente vê isso. E então, sem querer fugir muito, mas é porque eu fico encantada mesmo com o resultado, os efeitos, né, que o uso dos óleos essenciais, eles causam nas pessoas. Na verdade, o óleo essencial, né, todos eles, se a gente olhar assim, os posts, as coisinhas rápidas que as pessoas, a grande maioria das pessoas, me manda um post sobre tal óleo. Aí você vai ver várias características que são iguais em muitos dos óleos essenciais, porque todos eles são antioxidantes, então todos eles, de uma certa forma, diminuem o estresse oxidativo, ou seja, o enferrujar do nosso organismo muscular, né, de toda a nossa estrutura física. Mas o que as pessoas, aos pouquinhos, vão se clareando é que cada óleo essencial, cada planta, ela tem uma função, ela tem uma beleza diferente, e ela tem uma função de proteger a outra. Então, eu gosto dessa comparação porque a nossa célula humana, ela tem muita similaridade com a célula da planta. Se você for olhar, né?
tem ali, tem a parte central, tem mitocôndrias, tem citoplasma. Por isso que o óleo essencial, sendo ele uma nanopartícula, então ele é tão micro, que quando a gente inala, passa na nossa pele, ele penetra tão agradavelmente e tão rapidamente no nosso organismo, que ele chega através da circulação sanguínea nas nossas células. Então, não precisa ter quebra de enzimas, de proteínas, para o óleo essencial ingressar nas células, entende? Então, ele não rompe, ele não destrói, porque ele é nanoparticulado. E essa característica dele é que traz a vida celular, que é o que cada planta faz. Agora, a natureza, né, Tati, ela é muito assim. Por exemplo, hortelã-pimenta, ele não gosta de ficar num vaso com outras plantas, né? A gente observa isso, quem trabalha aí com jardinagem e tal, já tem esse conhecimento. Ó, se você plantar essa espécie aqui perto dessa, quem vai ganhar é essa aqui. Então, é a luta pela sobrevivência. E por que eu faço essa comparação? Muitas vezes, gente, pela escolha de vida que você tem, por aquilo que você come, por o exercício que você não faz, tem óleo essencial que não vai te ajudar legal. Pode ajudar a Tati, pode ajudar a Márcia, mas de repente não vai ajudar o Sandro, porque o Sandro, ele não faz exercício físico, ele não coloca no prato dele aquela possibilidade de nutrientes diferentes. E uma coisa, Tati, que eu, pensando na nossa live, e vou abordar aqui contigo agora, é o seguinte: se uma pessoa que faz o jejum intermitente, isso interfere nessa obesidade abdominal, na força muscular, você nas suas pesquisas percebeu alguma diferença? Isso é bom, isso não é bom? Olha, o jejum intermitente, ele é um assunto que as pessoas divergem muito a opinião, né? Tem muitas pessoas, umas acreditam que é benéfico, outros acreditam que não. Se a gente for pensar, todo mundo que faz jejum intermitente, né? À medida que você dorme e que você acorda no dia seguinte, você tem um intervalo de tempo que você ficou ali em jejum. De certa forma, isso funciona como jejum intermitente. Algumas pessoas estendem, né, esse tempo de jejum. No processo, o que eu vou falar é com base nos meus estudos em relação ao envelhecimento humano. E para adulto, o raciocínio já pode ser completamente diferente. Mas dentro do processo de envelhecimento humano, existe uma preocupação em relação à realização de jejum intermitente, por conta de quantidade de restrição de calorias. Não é nem todo idoso ele pode passar por restrição calórica severa, porque a perda de peso rápida no processo, a partir dos 60 anos, ela leva junto muita massa muscular. E isso aí a gente leva a pessoa a perder força muscular. A pessoa fica fraca. Se ela perde peso rápido, ela perde massa muscular, ela fica fraca. Isso para o corpo não é legal. Agora, se a pessoa se é algo que faz bem para ela, e aí tem que ver como é feito o tempo de jejum, o que essa pessoa come para quebrar esse jejum, qual é a primeira refeição, o que está presente nessa primeira refeição. Tudo isso tem que ser analisado nesse contexto. E aí é importante consultar um profissional especializado, não fazer por conta própria, para a gente evitar, né, prevenir complicações. Então, a perda de peso rápida no idoso leva muito à perda de massa muscular intensa, e isso é prejudicial ao organismo, muito prejudicial. Então,
tem que ter cautela. Eu não tenho como afirmar aqui, seria irresponsabilidade da minha parte se eu dissesse que é bom, façam, ou se eu dissesse é ruim, não façam. Então, o que a pessoa... Porque cada organismo funciona de uma forma, e a pessoa precisa entender qual é a melhor maneira do corpo dela funcionar. Agora, essa questão do exercício físico é extremamente importante falar que o sedentarismo, ele já é chamado por algumas pessoas como doença, é uma comorbidade já, viu, gente? É. Sedentarismo virou uma doença. E, de fato, o nosso corpo ele não foi projetado para ficar parado, a gente precisa ter atividade. E a pessoa precisa encontrar uma atividade que lhe dê prazer, porque é uma coisa que você tem que fazer. É inegociável, como Márcia trouxe. É como escovar os dentes, é como se alimentar, é como dormir, né? E um sono de qualidade para ter descanso. Então, a atividade física hoje é fundamental. E quando a gente fala atividade física, pensando em perda de massa muscular, pensando em envelhecimento, eu preciso falar que não é qualquer tipo de atividade, não. É preciso realizar atividade que vai demandar que o músculo exerça força. É o que a gente chama de exercício de resistência. Então, a pessoa precisa, sim, eu às vezes brinco com os meus pacientes, falei, vai ter que puxar ferro, mas não que vai estar lá na academia puxando ferro, não é isso. E às vezes são atividades que podem ser feitas com o peso do próprio corpo, né? Atividades funcionais que alguns profissionais de educação física fazem e que surte efeito positivo tão quanto, né? Porque para a pessoa que está em fragilidade, um pequeno estímulo vai gerar uma lesão. E tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Por isso que é importante sempre consultar um profissional habilitado. E fora que... Pode falar, Márcia. Tem uma pessoa que colocou aqui no YouTube que está justamente passando por isso, ó, gordura abdominal, cansaço nas pernas e nos braços. Tá? Então, ô Tati, uma curiosidade, você falou de gordura branca, gordura marrom e gordura rosa. Dá para clarear um pouquinho para o pessoal qual seria a diferença dessas três, assim? Senão o povo vai achar que, sai agora, qual será a gordura que eu tenho que eliminar, né? Porque as pessoas querem tudo, que uma gota resolva tudo, que uma gota emagreça, que uma gota faça isso, que uma gota faça aquilo, mas qual é o teu papel com essa gota? A gotinha do óleo essencial vai estar com você, mas o teu papel com o teu corpo, com aquilo que você pensa, com aquilo que você alimenta a sua mente, né? Mesmo a Tati, eu também já passei pelo doutorado, a gente também se estressa. Tem dias que tu acorda assim azeda, que nem tu entende porque tu tá tão azeda, né? Não tem, isso é o nosso universo feminino, porque se oscila, é pressão atmosférica, sei lá, são pensamentos, são preocupações, tudo isso vai mexendo com a nossa frequência vibracional e a gente tem que enfrentar essas determinadas situações, né? Porque senão realmente a gente libera o quê? Através das emoções, os processos inflamatórios. Por isso, Tati, que hoje está muito, assim, tem uma pegada muito forte de não coma as suas emoções, né? Que é a obesidade mental. Que você engorda porque são as suas emoções que lhe engordam, né? E tem gente que fatura muito bem em cima desse nicho do mercado. E eu percebo que sim, as emoções elas trazem processos inflamatórios, elas geram ansiedade, elas mantêm você no medo, elas bloqueiam até apetite, tudo. Bom, gente, eu trabalhei com UTI neonatal, né? Então a gente sabe que uma mulher produzir leite materno, se ela está num nível de estresse, o leitinho não desce. O leite não desce, não é culpa fisiológica, simplesmente são bloqueios. Então, como o Tati falou, né? Deus é incrível quando nos criou. É uma máquina assim que a ciência vai pesquisar
eternamente mesmo, né? Uhum. Olha, eu queria. É Neica, é? É Felipe. É porque aqui é o sobrenome dele, né? Acho que é Nelly, é a Que Nelly. falou, que falou aqui sobre que ele está vivendo esse problema, né? Da gordura Isso, abdominal. É isso. importante buscar ajuda, né? O quanto antes para poder prevenir e evitar que isso gere um problema mais grave. E, Márcia, você queria que eu falasse sobre o quê A agora? gordura, os diferentes tipos, a gordura a Ah, branca, ah, a marrom e a rosa. O que tem de diferença? eu vou Todas falar. estão na gordura abdominal ou não? Não, não necessariamente. Elas estão distribuídas ao longo do corpo. A gordura branca foi a primeira que se sabia, né? Que a gente estudava logo. E aí depois descobriu o tecido marrom, que é um tecido que ele já produz substâncias benéficas para o corpo também. Ele tem efeito, tem um papel positivo, né? Que a gente sabe que a gordura ela tem um papel importantíssimo no nosso corpo. Ela tem funções, né, que são vitais, né? Inclusive, as mulheres que têm redução de gordura a níveis muito graves, por exemplo, elas chegam a deixar de menstruar, então tem alteração hormonal, porque a, o tecido adiposo está muito conectado com essa produção de hormônios. Esse tecido bege, alguns chamam de bege, tecido rosa, ele recentemente estão se falando sobre ele, né? Então, é algo que ainda não está muito claro para a gente, não. E eles estão tentando identificar agora qual é o papel esse novo tecido adiposo que se descobriu. Então, tanto que já nomeiam o não mais tecido adiposo, alguns já nomeiam como um órgão que tem, é, como um órgão que tem efeitos e produz substâncias que podem mudar o funcionamento do corpo como um todo. E a obesidade, gente, ela é uma condição multifatorial, porque são muitas coisas, são múltiplos motivos que podem estar envolvidos com a obesidade. E eu vou dar o meu exemplo, né? O meu depoimento pessoal também, que foi uma das coisas que os óleos essenciais me ajudaram muito nesse processo, porque eu cheguei ao IMC de 36, obesidade grau 2, eu já nutricionista, então eu já sabia tudo que eu precisava fazer para emagrecer, então eu não estava obesa por falta de conhecimento, não. Eu era uma nutricionista que estava com obesidade, sabendo o que eu deveria ou não comer, mas nos momentos de compulsão alimentar, que era o que me acometia por conta de estresse, eu não tinha. Nesse momento, a gente perde totalmente eu diria que a gente fica primitivo mesmo. A gente acessa aquele cérebro lá primitivo Sim. e se entrega às emoções do comer, de fato, e comer as Recompensa emoções. imediata, né, Tati? Você quer uma recompensa imediata, porque você não está bem, então você merece uma recompensa imediata. E o que que é recompensa imediata? É justamente calar o estômago, né? Na maioria das vezes. Pois é, e não é só isso, mas é uma coisa interessante que recentemente eu li, que o momento em que nós estamos comendo, em que a gente está fazendo refeição, é um momento em que o nosso cérebro entende que estamos em segurança. Então, quando a pessoa está atribulada emocionalmente, né, ela está estressada, ela está ansiosa, ah, que ela muitas vezes não sabe o porquê, ela não sabe identificar, ela quer buscar algo que traga o quê? Conforto, que traga essa sensação de bem-estar. E a alimentação, ela faz isso. Só que isso é uma armadilha e que a gente precisa estar acordado, né, presente, para poder identificar essa armadilha.
da mente, e da mente, e que a gente muitas vezes, o peixe morre pela boca, porque somos atraídos pelo cheiro, né, e, consequentemente, o sabor de alimentos que são produzidos pela indústria com substâncias criadas especialmente para nos deixar loucos para comer aquilo e querer de novo e querer de novo e querer de novo. Então, assim, é o que gera a compulsão alimentar. Então, a gente precisa estar acordado para isso. E aqui entra uma frase que eu adoro, que é o descascar mais e desembalar menos, né? Que a gente sabe que os alimentos industrializados, eles têm muitas substâncias que inflamam o corpo, né? Substâncias que o nosso corpo não consegue metabolizar, que não reconhece, são substâncias sintéticas. Muitas vezes ele não consegue nem eliminar essas substâncias e ficam presas, sabe aonde? No tecido adiposo. Ai, papai. O Presta tecido atenção nisso aí, pessoal. Presta e atenção ainda nisso tem aí, quem isso. quer tudo prontinho, muita comida congelada, que não é você que faz, né? Porque se você quer congelar em casa, isso é muito importante, gente. E também dentro do ramo da aromaterapia, quando você acha que está usando um óleo essencial puro, ele é sintético, o teu corpo não vai sintetizar essa molécula sintética, exatamente. Ele não reconhece. Quando ele não reconhece como natural, algo que pode ser modificado, o corpo automaticamente ele reconhece como uma substância invasora, uma substância que precisa ser ou eliminada ou morta, né? E aí isso desencadeia o quê? O sistema imunológico da gente produzir substâncias, é o que aí vem o processo inflamatório, né? Porque o corpo, o sistema imunológico, ele fica ali o tempo todo tentando se livrar dessas substâncias, sem conseguir, muitas vezes, e isso cronicamente, durante muitos anos, é o que vai levando à formação de muitas doenças. E a gente precisa abrir os olhos para isso, porque o Brasil está passando por um processo que alguns cientistas chamam de tsunami do envelhecimento humano, né? Que é o envelhecimento acelerado, rápido. Então, o Brasil está de cabelo branco total, mas as pessoas ainda não se deram conta disso totalmente. A gente não tem profissional o suficientemente a quantidade para dar conta dessa demanda, e que são pessoas que muitas delas envelheceram cheias de doenças, né, crônicas, diabetes, hipertensão, doenças do coração, e aí vem a obesidade, depois vem as alterações musculares. E todas essas condições, gente, são condições que podem ser prevenidas, que é o mais importante, mas também podem ser tratadas, equilibradas, e a pessoa consegue ter uma qualidade de vida mesmo tratando. Perfeito. Ô, Tati, no geral, assim, a gente fala em gordura abdominal e dor e inflamação no processo do envelhecimento. Você considera, assim, o processo desse envelhecimento mais acelerado a partir de que idade? Ou não é idade, né, cronológica, é estilo de vida novamente? O que influencia mais, na tua opinião? Para acelerar o envelhecimento, o que Isso, acelera o esse, envelhecimento. esse processo, porque realmente você falou aí, né, 41% de obesidade no Brasil, isso é gritante, isso é um problema de saúde pública, né? Quase metade da população, né? Quase E metade. aí, e aí mora um perigo, né, Tati, também, da aceitação da obesidade dentro de coisas gritantes, que eu já vi até na internet, né, de pessoas que, não, eu sou gordo e tudo bem, e aí a pessoa começa a ter seguidores porque fala, porque se aceita, e aí é uma coisa muito preocupante, porque é uma obesidade tóxica, né? A pessoa não está dentro do nível saudável do processo de ir e vir,
Ela está perdendo isso, né? Então, ela se acomoda porque, de repente, ela está tendo seu momento de celebridade, se aceitando dentro de um processo, né? E aí se lida muito com o quê? Com as emoções, o que a gente, de fato, quer para a nossa vida, o que a gente quer para o nosso corpo. Você falou uma coisa no início, né? A gente já está chegando no final, pessoal, do IMC. Sabes que eu sempre bati muito nisso, porque eu sou uma mulher grandona, eu sou alta. Eu sou alta, eu sou grandona, já tive bem acima do peso, mas eu sempre me defendi o seguinte, gente, não adianta subir na balança, porque meus ossos são muito pesados, então não pode me comparar com uma pessoa da minha altura, da mesma altura. Aquela mulher lá pesa 60 quilos, por que você pesa 70, se você tem 1,75 m? Então, eu sempre me defendi nisso, porque realmente a minha estrutura óssea ela é grande. Se você olhar um raio-x de pulmão meu, você vai dizer, uau, que é isso? É uma caixa torácica de propriedade. Então, a gente tem que ter essa noção que o peso não define a tua essência, vamos falar assim, não define. O que define é literalmente você ter uma mobilidade, você ter um corpo saudável. Né? Você ter esse processo, como a Nelly colocou aqui, né? Ela está tendo dores e perda de força muscular, então realmente tem que fazer um acompanhamento. Se a gente fosse sugerir algum óleo essencial, os que fazem diferença aqui em casa, dentro do processo de dor e inflamação, principalmente copaíba, né? O capim-limão, já falei antes, turmeric, que é a cúrcuma. Gosto muito do hortelã-pimenta, do gengibre também, e aí tem os maravilhosos mix aí, que são espetaculares da doTERRA, que é o DDR Prime, né? Tem aí o Deep Blue também, o Pastense, e o Aroma Touch, que eles trabalham muito a nível de desinflamar o nosso organismo, né? Então, se a gente pelo menos se permitir optar por soluções naturais antes de querer um remédio que nos alivie dores, a gente já vai estar contribuindo bastante para uma longevidade melhor e com menos acúmulo de gordura. Sim, e não sei se uma coisa também que me veio aqui para falar, recentemente estudando também, eu descobri uma coisa que eu fiquei chocada. Pelo menos eu não sabia, né? Eu fiquei chocada. Quando o alimento, por exemplo, o alimento natural, ele tem um alto teor de agrotóxico, as substâncias naturais e antioxidantes do alimento, olha que eu achei isso tão lindo, essas substâncias são utilizadas para neutralizar o efeito daquela quantidade de agrotóxicos que estão ali. No entanto, tem alimentos que têm uma quantidade de agrotóxico muito grande. E por que eu estou falando isso? Porque até o potencial anti-inflamatório natural dos alimentos está comprometido quando ele tem uma grande quantidade de agrotóxico. Então, aí a gente vê aí, Tati, o ideal o perfeito é a gente optar pelos orgânicos sempre, ou quem tiver o privilégio de ter uma horta em casa e poder plantar, né? E aí entra mais aí, para mim, muito mais fortemente a importância dos óleos essenciais nesse processo. Né? E óleos essenciais que venham de um solo também cuidado, de um solo regrado, né? Lembrando que a empresa de óleos essenciais doTERRA, ela tem esse padrão de qualidade, começa com estudos muito precoces da qualidade, recuperação do solo, para que o ecossistema esteja todo restabelecido. Basta ver um dos últimos lançamentos, que é o... Ai, meu Deus, aqui no estado do Paraná, erva-baleira. A erva-baleira, o território, a terra, a fazenda, enfim, onde a erva-baleira da doTERRA está sendo produzida, ela teve um acompanhamento de mais de 5 anos dentro do processo a que aquele pessoal, né, se colocou para a recuperação do solo. Então, até que
alguns insetos voltassem a fazer parte daquele ecossistema, começassem a aparecer novamente colmeias de abelhas, a Doterra não comercializou o óleo essencial de erva baleeira. Então, nós estamos literalmente, não todo mundo, né, mas nós estamos tendo que entender que, na verdade, esse mundo moderno, ele nos facilitou muita coisa, é tudo muito rápido, mas nós nos tornamos muito descartáveis. Então, como o Tati falou, né, o alimento orgânico, as ervas medicinais, você ir atrás da sua caça, né, você fazer esse esforço físico, como o homem pré-histórico fazia, que comia somente alimentos da época, porque não tinha tudo pronto no supermercado, e até, Tati, pessoal, a gente já vai encerrar, tá? Nos supermercados hoje, eu me apavoro, assim, das bandejas com frutas picadas, que você não sabe a cor da casca, já está tudo pronto, é só você desembrulhar, tirar de uma bandeja de isopor. E aí eu fico me perguntando, eu como enfermeira, o processo de contaminação que aquela fruta, qual é a qualidade disso, né? É tão fácil pegar uma bandejinha, mas para vender tem que estar higienizado. Tudo bem, tem que estar higienizado realmente, mas você entende que você abriu uma fruta, você cortou, foi manuseado, é um excesso de manipulação. E através de tudo isso, vem elementos que muitas vezes nos causam as doenças, né? Vem aí contaminações, o nosso organismo não consegue dar conta, não processa tudo isso, né? Enfim. Pessoal, olha só. Alguém colocar aqui óleos essenciais que eu uso para limpar os alimentos quando vem da feira. Limão, On Guard e Zengeste. Legal, Carmen. Aqui em casa eu gosto muito do On Guard também. Eu boto uma gotinha, né? Lavo as verduras e as frutas e depois eu deixo ali uns 10, 15 minutos com o On Guard. Ele realmente faz uma limpeza um pouco, como a Tati falou, na possibilidade de agrotóxicos. Então, é uma possibilidade orgânica, boa, saudável que a gente tem dentro de casa. Pessoal, Tati, para encerrar, qual é a tua mensagem? Olha só, a gente combinou, vamos falar uma meia hora, já estamos em 20 no relógio, 54 minutos aqui falando. Ai, que delícia. Olha, a minha mensagem, eu acho que é para que as pessoas venham para a consciência, né, de que a gente precisa acordar para os alimentos que a gente escolhe colocar dentro do nosso corpo. Eu acho que é importante a gente fazer uma seleção melhor, né, dentro da nossa realidade, pensando que quando a gente envelhece, que é o processo natural da vida, que acontece a todo momento no nosso corpo, nesse momento, enquanto a gente está aqui, tem células que estão atingindo a maturidade, que já atingiram o envelhecimento e que vão ser provavelmente recicladas pelo nosso corpo e depois produzida através delas novas células. Então, o envelhecimento é um processo que acontece naturalmente no nosso corpo e que a gente precisa aceitar isso e aceitar também que não somos escravos da genética e que tampouco somos escravos da idade cronológica, né? Não somos escravos disso. Tudo o que vai ser manifestado no nosso corpo está muito relacionado com o que a gente coloca para dentro. Então, mais uma vez aí, a importância de você selecionar bem o que você vai ingerir. Seja os alimentos, seja a qualidade do óleo essencial que você escolhe. Isso é extremamente importante, né, Márcia? Você sabe melhor do que eu em relação a isso. Então, é importante cuidar disso, é importante saber que se a gente não manter o nosso corpo ativo, as células musculares, elas vão sair de cena, se a gente não usá-las, o corpo da gente vai substituir por outras coisas, e na maioria das vezes a gente já tem uma tendência natural de
aumentar a gordura com o processo de envelhecimento. Isso é natural do corpo. Então, a gente precisa cuidar para que, primeiro, que essa gordura, para onde é que ela vai, né? Então, cuidar para que essa gordura central, as pessoas precisam ter atenção a isso, que as doenças do coração são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo, e também estão relacionadas com doenças que incapacitam. Não mata, mas deixa com sequela. E a pessoa tem que viver com aquela sequela, sofrendo ela e a família. Então, a gente precisa pensar nisso. A obesidade é uma condição que precisa, é uma condição séria, é uma doença crônica, precisa e tem tratamento, e as pessoas precisam buscar ajuda. Parar de achar que sozinhas vão conseguir. Se já tentou sozinho, não conseguiu, busca ajuda, né? Precisa buscar ajuda. E cuidando também, eu acho que esses cuidados, né, com a alimentação e com o corpo, claro, também a gente precisa cuidar da mente, das relações que a gente tem por perto, porque o que me encanta em estudar o envelhecimento humano é isso, é entender que a saúde, ela, de fato, é muito além do que só a ausência de doença. A pessoa ela pode ter doença e viver bem, Sim. com aquela doença tratada, aquela doença controlada, mesmo que seja uma doença que não tenha cura, mas se ela tem controle, a pessoa consegue viver como se não tivesse a doença. Com certeza. Então, é importante a gente ter essa consciência. E estar atento às armadilhas da mente, saber que a gente, pensando em relação à obesidade, eu acho que uma dica extremamente importante é você não esperar o pico da fome para comer. A pessoa que sofre com obesidade e compulsão alimentar, ela precisa estar atenta aos sinais de fome e de saciedade, né? Então, mastigação, geralmente as pessoas que sofrem com obesidade, elas não têm atenção à mastigação, geralmente comem rápido, comem fazendo outras coisas e não tem, às vezes perde total noção da quantidade que conseguiu comer. E isso tudo vai influenciando, né, a longo prazo. Porque, e uma coisa importante, não é uma coisa que você faz no final de semana, não, é uma coisa que você repete 3, 4, 5 vezes na semana, 4 vezes, sabe, né, todas as semanas. Então, isso a gente precisa ter atenção, né, ter cuidado e atenção. E buscar um profissional, e eu acho que incorporar os óleos essenciais na rotina é extremamente importante, e desde que você tire dúvidas, consulte um profissional, né, um consultor de bem-estar, que vai indicar para você o óleo que é adequado para você. O consultor, ele vai fazer perguntas para você, para entender se você tem uma necessidade ou se algum óleo não pode, naquele momento, não ser ideal para você. Então, o consultor, ele vai saber informar, né, Márcia? Então, é importante sempre buscar Com certeza. informar, né? Cada um de nós é uma história de vida diferente, cada um de nós é um estudo de caso, né? Então, quando você tiver um sintoma, uma queixa muito saliente, né, que está te perturbando, te incomodando, a gente sempre tem que, literalmente, como a Tati falou, procurar a causa raiz do problema. Isso, todo mundo fala muito, qual é a raiz desse seu problema, né? E é ali onde a gente chega até vários processos. Não são o que tu fazes hoje, no dia a dia, mas aquilo que tu fez durante longos anos, e que hoje o teu corpo está cobrando preço, né? E, então, a boa nova, pessoal, se você aí, tá com essas gordurinhas rosa, marrom, branca, sei lá, vamos colocar essas gorduras boas nos lugares adequados, onde o nosso corpo precisa. Então, quem é que vai nos ajudar nesse processo? Atividade física, e atividade física é você mexer com o corpo, é desafiar o corpo, né? Deixar o corpo também provar alimentos diferentes, acho isso muito importante, né? A gente não pode ficar sempre na mesma. Não, você tem que desafiar o seu corpo,
e tomar líquidos, hidratação, tudo isso, né? Tudo é um processo, tá certo? E manter as amizades, né, Tati? Acho que a amizade, o relacionamento humano, a fé, quando a gente para, quando a gente silencia. Então, a minha mensagem final aqui é que, independente de tudo que você escute, silencie, feche os olhos, 3, 5 minutos, queira estar sozinho com você mesmo, sabe? Para você sentir, por que eu estou fazendo isso? O que está acontecendo? Né? Permita-se evoluir, iluminar, porque muitas pessoas querem só brilhar, né, Tati? E o brilho, ele não ilumina. O brilho a gente deixa para um momento de festa, né? Um vestido cheio de brilho, muito enfeite e tal. Mas quando a gente quer ter um propósito na nossa existência humana, a gente realmente tem que entender esse processo de que o viver é hoje, né? E que a gente tem que ser grato por cada conquista, até nas grandes dificuldades, elas vieram para fazer a gente crescer bastante. Tati, que o teu finalzinho aí do doutorado seja extremamente abençoado, tá? Solange perguntou aqui se vai ficar gravado, vai ficar no meu canal aí do YouTube, tá? Depois você deixa seu like lá, seu comentário, pode ainda deixar pergunta se você quiser e a gente dá um jeitinho de responder para vocês. Minha amiga, muito obrigada mais uma vez, que a gente tenha outros momentos, um excelente final de doutorado para ti, e a todos vocês que estiveram aqui com a gente também, obrigada por esse momento, por esse olhar para esse assunto, tá certo? E eu agradeço também, né? É sempre muito gostoso estar com você, Márcia, né? Conversando. E olha que a gente só se encontrou virtualmente. Eu imagino quando a gente se encontrar presencialmente. Ah, não, aí minha amiga, vai ter que ser vários dias, né? Mas isso vai acontecer, com certeza. Acredito também. Estou aqui à disposição sempre que você quiser. Pode me chamar, que eu estou sempre à disposição para a gente falar sobre esse tema, que eu adoro. Ai, pessoal, eu ia esquecendo. Eu fiz parte de um livro de Tatiane, tá? Eu escrevi um capítulo de aromaterapia, que é sobre ansiedade. É um livro bem... É simples, mas é complexo.